É a partir dos 6 anos e meio que você entra como lobinho. E a partir disso até pro fim da vida, assim. A gente tem chefia lá, por exemplo, que eu tava entrevistando ela sobre a fundação do nosso grupo escoteiro. Olha, continuando mais uma entrevista fantástica e hoje eu vou falar sobre escoteiros. E para isso eu tô aqui com o Rodrigo Ramos, que é presidente dos escoteiros, e a Carolina Cardoso Medeiros, membro de equipe regional de comunicação. E aí, gente, tudo bom? Tudo ótimo, Fernando. Olha, primeiro agradecer vocês terem vindo aqui, aceitado o convite e me ajudar a levar um conteúdo relevante pro pessoal que acompanha o canal. Então, obrigado, viu? Imagina. Nós que agradecemos o convite, muito bacana estar aqui, conversar com um pouco do seu público e com certeza vai ser um belo bate-papo. Vamos lá. Então, olha, a primeira coisa que eu queria perguntar, vocês trouxeram biscoito para vender? O pior é que eu vendo cookie na escola. E por que você não trouxe hoje? Porque compraram tudo. Bom, então é por um bom motivo, né? Sim, por um bom motivo. Já foi vendido. Eu tô fazendo essa pergunta, né? Porque a visão que eu tenho dos escoteiros é uma visão que vem pelos seriados ou filmes dos Estados Unidos, onde a gente vê escoteiro vendendo biscoito de porta em porta, ajudando uma senhorinha a atravessar a rua e tal. Então eu queria que vocês explicassem o que são os escoteiros. É essa imagem que a gente tem, né, mais importada dos Estados Unidos? Ou não, Fernando, não tem nada a ver, é uma coisa diferente? Como é que é? Eu queria que vocês explicassem. Bom, é muito natural as pessoas terem essa imagem do movimento escoteiro, né? Porque é como aparece nos filmes e principalmente na indústria americana de cinema, né? E em linhas gerais não está tão errado. O escoteiro ele sempre está buscando aí ajudar o próximo. Quando a gente fala de ajudar uma velhinha a atravessar a rua, é fazer uma boa ação, que é uma prática que os escoteiros têm como compromisso, inclusive, né? Então todo escoteiro tem o compromisso de ajudar o próximo em toda e qualquer ocasião. A venda do biscoito são ações sociais que nos Estados Unidos é muito comum, né? Mas no Brasil a gente acaba fazendo de outras formas, né? Então, assim, talvez vender o biscoito não seja uma prática tão comum aqui no Brasil, mas com certeza os escoteiros estão envolvidos em uma série de outras ações aí de arrecadações, de contribuição para a sociedade, que acaba, ou às vezes sendo vender um biscoito, ou às vezes contribuir com uma rifa, um sorteio, alguma coisa nesse sentido, para sempre ajudar alguma causa ou ajudar o próprio movimento escoteiro como um todo. Agora, Carol, eu tô vendo que vocês, quem tá acompanhando a gente pelo YouTube, tô vendo que vocês estão caracterizados de escoteiros. Ou seja, vocês estão com a roupa. Eu não sei se tem um nome, é uniforme, é farda. Como é que vocês chamam isso aí? É o nosso vestuário. Vestuário. E ele tem essa diferenciação de cores. O uniforme verde são para os adultos acima de 21 anos, que a gente chama de chefia. E o vestuário azul são dos jovens de 6 a 21 anos. Que bacana. E aí eu tô vendo, por exemplo, na sua roupa, que tem várias, não sei, badge que chama? Distintivo. Vários distintivos, e do Rodrigo não tem esse monte de distintivo. Você tem mais que ele. Ela é uma escoteira bem melhor do que ele, né? Não, na real, era pra eu estar com outro uniforme, porque tem uma divisão de idade. E esses distintivos que eu tô, eles são no pessoal de 15 a 17 anos. Mas que é o ramo sênior. Porém, eu fiz 18. E daí, esses distintivos, por exemplo, mais coloridos, esse, e dessa manga aqui também, que são as especialidades, eles não tem mais agora pro pessoal da minha idade. Então eu teria já que ter tirado eles, mas não. Então por isso que você não tem esse monte de distintivo. Como o escotismo foca ao jovem, né? Então cada um desses distintivos representa uma conquista, né? Se eu não conhecesse a Carol por nada, eu saberia dizer que ela é uma pessoa que tem conhecimento de pioneirias escoteiras, que ela tem o conhecimento de línguas, ela deve falar um outro idioma, que ela tem conhecimento de fogo de conselho. Então através de todas essas conquistas, inglês e espanhol, inclusive, são as línguas que ela fala, né? Eu sei que ela é um membro que já teve várias conquistas por estar com cordão. Então, assim, o jovem é o objetivo do movimento escoteiro. Então, essas são conquistas educacionais que ela fez durante a sua vida. E como ela falou, tá passando por um novo ramo, então tem novas conquistas a serem feitas. Eu preciso atualizar o meu uniforme. Agora, tem uma diferença aqui no meio também, né? Ou não? O arganel? Arganel chama. Então tem uma diferença sua pro do Rodrigo também. Tem. Assim como conforme você vai passando pelos ramos, as divisões de idade, várias coisas caracterizam. O azul caracteriza que você é jovem num geral, mas algum dos distintivos
E o seu organel, eles vão dizer mais sobre a sua provável faixa etária. Aí tem 4 modelos desses. O meu é o de pioneiro, segurando a forquilha. E o do Rodrigo é um organel mais especial. Porque a chefia também tem o seu desenvolvimento. Que e legal. o dele é de curso básico. Todo voluntário do movimento escoteiro, ele faz uma série de capacitações para trabalhar com o jovem, né? E aí também, de alguma forma, a gente representa essas capacitações dentro também do nosso vestuário, do nosso uniforme. Então, esse anel diferenciado, que a gente chama de anel de Givel, representa que eu já tenho algum nível de capacitação. E depois, o insígnia da madeira representa que eu já tenho um outro nível de capacitação para atuar junto com o jovem. Então... Agora, vocês falaram da idade, né? Da questão que, o escoteiro é mais para jovem e tal. Mas jovens de que idade? Porque essa questão de jovem é relativa. O Rodrigo é um jovem, né? Jovem adulto. É um jovem adulto, né? Então, assim, como que dá essa diferenciação? Com que idade você pode entrar? Tem idade para sair? Agora você não é tchau, hein? Fica em casa, tal, não vem mais. É muito velhinho, né? Não, tem isso não. É a partir dos 6 anos e meio que você entra como lobinho, e a partir disso até pro fim da vida, assim, a gente tem chefia lá, por exemplo, que eu tava entrevistando ela sobre a fundação do nosso grupo escoteiro, que foi há 57 anos, 67 anos atrás, eu tava dando entrevista com ela sobre a fundação do meu grupo, 57, lembrei. E ela tá lá, ajudando, continua atuando, não tem idade pra parar, apenas pra começar. Que legal, que legal. Sim, que a partir de 6 anos e meio até os 21 anos, a gente tem todo um projeto educativo para o jovem, né? Então, ele é um beneficiário do movimento escoteiro. Aí, dos 21 até o fim da vida, ele pode ser um contribuinte, um voluntário do movimento escoteiro, e aí atuar junto com os outros jovens, né? Mas, por exemplo, eu que tenho 37 anos, eu poderia aderir ao movimento? Ih, Fernando, não, você tá velho, já passou, você tinha que ter entrado aqui bem antes disso, agora já não dá, já tá passado já. Não, com certeza você pode fazer parte, aproveito para te convidar aí a participar do nosso movimento. Mas daí seria como adulto voluntário, né? Então, você passaria por todas essas capacitações, por todos esses treinamentos para atuar no desenvolvimento do jovem. Então, é um serviço voluntário muito gratificante, né? Porque a gente tem aí um contato com a evolução do jovem, com a forma como ele vai crescendo, se descobrindo aí uma forma de ser um cidadão contribuinte da sociedade, né? Então, com certeza, tem espaço para 37, 47, 57, até quanto quiser. Bom, mas agora eu tô curioso para saber o que vocês fazem. Porque, assim, eu tô imaginando que não é só o biscoito, não é só ajudar os idosos a atravessar a rua, né? Então, eu quero saber essas atividades, em quanto tempo vocês se encontram, o que vocês vão fazer, que tanto que vocês aprendem, né? Eu queria entender um pouquinho aí. Geralmente, os grupos escoteiros, eles se reúnem uma vez por semana. Em capitais, por exemplo, aqui em São Paulo, que são mais movimentadas e têm distâncias maiores, geralmente são aos fins de semana, aos sábados. Porém, tem vários grupos ao redor do Brasil que se reúnem ao longo da semana, conforme as idades variam. A gente faz um tanto de tudo, assim. O escotismo é principalmente voltado para a formação de cidadãos e a capacitação na ajuda social. Então, a gente faz frequentemente muitos projetos, como arrecadação de comidas, de itens de higiene básica, roupas. Mas a gente também aprende um pouco sobre contato com a natureza, por exemplo. Então, acampamentos são essenciais na nossa formação, a reaproximação com o meio ambiente. A gente aprende, assim, a fazer nó e amarra. A gente faz umas construções bem malucas. Tem um quê, assim, de militarismo, assim, um pouquinho, porque faz parte da formação, na origem do movimento, porque o nosso fundador, ele era um militar britânico, e ele trouxe algumas dessas coisas que ele via que eram muito afastadas da sociedade civil, mas que contribuíam para a nossa formação de alguma maneira, porque, querendo ou não, é um tipo de conhecimento diferenciado. De uma forma geral, o escotismo é um grande jogo, né, para o jovem. Nesse jogo ele tem acampamentos, ele tem uma vida em equipe, eles participam de patrulhas, eles participam de desafios, né? Quando vai no acampamento ele tem que cozinhar a própria comida, ele tem que arrumar onde ele vai dormir, tem que montar a barraca, tem que fazer todo o processo, e tudo isso com um objetivo de desenvolvimento do jovem
jovem, ou seja, na área física, intelectual, social, afetiva e principalmente do caráter, né? Então, o escotismo é um grande jogo de aprendizagem para o desenvolvimento do jovem. Ou seja, se você se perder no meio do mato, é melhor você estar com um escoteiro do que estar com outra pessoa que não tem o conhecimento do escoteiro, né? Eu costumo dizer que em qualquer situação é bom ter um escoteiro por perto. Agora, vocês comentaram, né, dessa questão do fundador, que ele era militar, britânico e tal. Quando é que surge esse movimento? Ele surgiu em 1907, né, na Inglaterra. Ele era um militar britânico, né, até altamente condecorado, e era, vamos dizer, até uma celebridade. Naquela época a Inglaterra se envolvia em muitas guerras, tudo, então era uma pessoa com bastante fama. E quando ele voltou, ele viu que assim, por conta da guerra, os pais tinham ido para a batalha, as mães tinham ido trabalhar e os jovens estavam meio que soltos ali, né? Então ele começou a desenvolver alguns fascículos que viraram esse livro, que é o Escotismo para Rapazes. Olha só que legal. Né? Então, a partir disso, ele juntou os fascículos todos no livro, e os jovens, os fascículos detalhados estão aqui, né? E os jovens, a partir disso, com várias informações de campismo, de desenvolvimento, é um livro que foi lançado nessa época e é atual até hoje, incrivelmente, né? Então falava do risco de bebidas, risco de drogas, no caso na época do cigarro, né? Uhum. Falava da importância do jovem ser um construtor de coisas boas, e os jovens começaram a aplicar isso do livro no dia a dia. E aí ele largou a vida militar dele para o desenvolvimento do movimento escoteiro, hoje o maior movimento de jovens do mundo, né? Olha só que Inclusive, bacana. esse aqui é para você, viu, Olha, Fernando? que legal, então, obrigado. Fica de presente Poxa, aí, que espero prazer, que você gente. Olha só que goste. legal, gente. Escotismo não, para rapazes. não é Mas só para rapazes. é isso que eu ia perguntar Não. agora, é óbvio. Ele nasceu como um movimento só para meninos e homens. Aí nasceu uma vertente do movimento, que foi o movimento de guias, que aqui no Brasil foi nomeado de movimento bandeirante. Mas assim, a partir da década de 70, 80, os grupos escoteiros e até os grupos bandeirantes mesmo, eles começaram a aceitar pessoas de todos os gêneros. O interessante, o movimento escoteiro é um movimento já que está há muito tempo, mas ele não é um movimento arcaico antigo, né? Ele é, por isso que a gente fala, é um movimento escoteiro, está sempre se movendo. Então ele é atual. A gente hoje faz atividades com o jovem no celular, a gente faz atividades usando o YouTube, usando a internet, porque entende-se que isso, para alcançar a juventude, a gente tem que estar junto deles. Então, talvez em 1907 fazia um pouco de sentido ser um movimento só, o escotismo só para rapazes. Logo na sequência, o fundador já viu que teria que juntar, e hoje a grande maioria dos grupos trabalham com... Aliás, a totalidade dos grupos tem tropas mistas ou trabalhando com meninos e meninas. Inclusive, em São Paulo, a gente tem 48% do efetivo dos jovens são meninas. Então, tá Olha só. bem ali. Que legal isso. Agora, os escoteiros existem no mundo todo. Inclusive, tem um amigo nosso em comum, que é o Sidney César, né? Ele estudou comigo na faculdade, na época. Claro que ele já é um jovem bem mais maduro do que eu. E na época da faculdade ele era mais maduro também, né? Porque essa diferença eu não conseguia alcançar ele na diferença. E aí ele tinha esse envolvimento nos escoteiros aqui, ele foi para Portugal e eu vi que ele buscou os escoteiros lá também, né? Então assim, eu acho que a pergunta que eu ia fazer é o seguinte: tem diferença dos escoteiros, por exemplo, daqui do Brasil para os escoteiros de Portugal? E, por exemplo, o que você faz aqui vale para lá? Então, por exemplo, a Carol tá com um monte de medalhas e tal. Se ela for para Portugal com essas medalhas, vai valer ou não? Ela vai ter que revalidar essas medalhas dela lá. Como é que funciona essa dinâmica aí de vocês? O movimento escoteiro, ele tá sobre o manto da WOSM, né, que é a Organização Mundial do Movimento Escoteiro. Então, nesse caso em especial de Portugal também, né, ela faz parte também dessa organização mundial. É lógico que o movimento, até para ele alcançar o mundo todo, ele faz adequações, né? Então, assim, a sociedade, a cultura daquele país e tudo mais. Então, vamos dizer, tudo sempre igual? Como eu falei, os americanos vendem biscoitos. A gente não tem essa prática no Brasil. Até mesmo porque eu acho que não tem a cultura. Se você pegar uma cidade igual São Paulo, como é que você vai bater de porta em porta? Né? Às vezes não faz muito sentido igual lá, né? Então, assim, ele se adequa à cultura do local, ele se adequa à situação. Mas o que,
pela gente estar todos na mesma associação, sim, haveria um reconhecimento das conquistas dela e tudo mais, lógico. Uma outra coisa teria que ser adequada, mas em linhas gerais, e principalmente, as ideias discutidas são a mesma no mundo todo, né? Então, lá também está se trabalhando o desenvolvimento jovem, lá também está se trabalhando que o jovem seja aí um construtor de um mundo melhor, né? Então, como estamos todo mundo correndo atrás do mesmo objetivo, fica fácil adequar. Então, quem muda acaba conseguindo aí participar em qualquer lugar do país, do mundo. Dá pra fazer umas equivalências assim. Agora, o que vocês fazem para convencer as pessoas a entrarem nos escoteiros? Você fala assim, ó, vamos lá, vamos chamar o pessoal, vamos divulgar. Como é qual que é o discurso de vocês para convencer uma pessoa a se juntar aos escoteiros? Eu fui atraída pelos acampamentos. Porque eu sempre fui meio doidinha na cabeça. e eu gostava de alguma coisa mais radical, assim, um desafio. E a minha amiga tava me contando que rolou uma infestação de aranhas, e eu fiquei um tanto quanto apavorada, mas a situação foi controlada, deu tudo certo, mas eu fiquei, nossa, que doideira, né? São Paulo não tem uma infestação de aranha. Mas no acampamento tem. E daí ela foi contando também das atividades, dos desafios, dos amigos dela, as palhaçadas, principalmente porque a gente era bem mais novinha, a gente tinha 11 anos, então era tudo 3 vezes bem mais legal e mais divertido. Mas aí depois, os meus amigos mais velhos, eu consegui chamá-los pelas especialidades, que são conhecimentos à parte da escola. Então, por exemplo, aqui eu tenho sobre história do escotismo, eu tenho sobre sinalização, que é código Morse, código de bandeiras, tenho sobre futebol, anatomia humana tem biologia, no caso, né? Mas são outros conhecimentos que você vai ter o seu próprio reconhecimento conforme o seu grau de especialização naquela área. Tanto que essas cores, elas representam o quanto você domina sobre esse assunto. E costuma atrair bastante, né? Porque é legal falar do que você sabe. Ô, Carol, agora uma pergunta, né? Você falou até um pouco da escola. Os escoteiros te ajudam de alguma maneira na escola? Absolutamente. Ou te ajudou, né? Porque agora você tá na faculdade, né? Com certeza. Exige muita pesquisa pra mostrar que você sabe. Não é só falar, fui no acampamento, é isso aí. Não, você vai mostrar pro chefe, olha, eu fiz isso aqui de tal forma, blá, 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 blá. Ajuda você a se descobrir a forma como você estuda. Eu peguei gosto por fazer cadernos, por registrar, fazer aqueles resumos bonitos lá, eu sou uma dessas. Me ajuda muito em apresentações também, porque da mesma forma que você faz apresentações na escola sobre o seu trabalho, você vai fazer apresentação para os seus amigos sobre aquele determinado tópico. Ou seja, tem coisa aí pra contribuir pra caramba, né? E como eu falei, né? Tipo, por exemplo, especialidade de anatomia humana conversa com biologia. Então, o que eu posso apresentar... O que eu posso aprender na escola pode contribuir para o movimento escoteiro, e o que eu aprendo no movimento escoteiro pode contribuir para a escola também. Agora, ó, se a gente pegar aqui em São Paulo, a gente tá em São Paulo, né? Tá falando de uma realidade de São Paulo, e a gente tem lá Morumbi, Santana, Tatuapé, Perdizes, você tem várias localidades de São Paulo. E às vezes eu vou falar assim, putz, escoteiro lá no Morumbi, velho, não dá, né, pra ir. Como é que funciona essa dinâmica da questão das localidades aí? Bom, acho que através do nosso site você pode digitar o seu CEP, né? E aí achar o grupo escoteiro mais próximo de você. Ah, então tem vários, então. Tem vários. Então não é um grupo só em São Paulo. Não, são muitos. Em São Paulo, no estado todo nós temos 357 grupos escoteiros espalhados pelo estado. Em São Paulo, acho que todos, considerando a grande São Paulo, está em torno de 80, 85 grupos, mais ou menos, né? Considerando ali a região da grande São Paulo mesmo, né? Então, assim, é muito fácil achar um grupo escoteiro próximo de você. Geralmente, né, algum amigo convida, você acaba indo no que ele te convidou. Mas quem tiver interesse de procurar, né, o nosso site é o escoteirosSP.org.br. Lá você consegue achar o grupo escoteiro mais próximo. Daí tem informação qual que é o horário que funciona. É só ir lá, falar que tem o desejo de virar escoteira e os voluntários, os chefes que estarão lá vão recepcionar com certeza. Fantástico. Ó, pra gente fechar o nosso bate-papo, porque eu tô conhecendo muita coisa bacana aqui e eu tô com vontade para ir visitar um dia vocês lá, hein? Pode fazer visita? Tá mais convidado. Não preciso me alistar pra visitar, não. Dá pra ir só pra conhecer e talvez passar um dia de escoteira, cara. Pode preparar uma atividade pra você. Pior que eu posso. Bacana. Ó, pra gente fechar o nosso bate-papo, qual que é a coisa que vocês mais gostam nos escoteiros? Os dois, hein? Agora é a resposta dos dois. Bom, vou começar.
Os amigos que eu fiz na vida, todos são escoteiros, né? Foi lá que eu encontrei minha família, a minha esposa eu conheci no escotismo, as pessoas que frequentam minha casa são escoteiros, meus filhos foram escoteiros, minha irmã foi escoteira. Então, assim, para mim o escotismo é uma grande família. E sempre que a gente tá em família é gostoso, né? Então, para mim é isso. Fantástico. E você, Carol? Eu acredito que senso de justiça. Não, tem muita coisa errada por aí no mundo. E ainda mais porque eu comecei pequena, né? Nisso eu fui percebendo, assim, e eu acho muito gratificante você poder ajudar ou tentar ajudar as pessoas. Eu também fiz ótimos amigos também que compartilham de ideias parecidas, não vou dizer que são as mesmas, porque senão seria chato. Mas e da gente se unir pra tentar mudar as coisas. Muito legal, olha, Carol, Rodrigo, obrigado por vocês terem vindo aqui, me ajudando a levar um conteúdo muito bacana pro pessoal que acompanha o canal. E olha, eu espero que o pessoal entre em contato aí com os escoteiros para saber mais a respeito. Obrigado. Com certeza serão todos muito bem-vindos. Obrigado. E olha, você que nos acompanhou até aqui, não esquece aí de deixar o seu like, o seu comentário, se inscrever no canal e correr lá no site dos escoteiros e também acompanhar eles nas redes sociais. Eu vejo você no próximo episódio. Até a próxima. Tchau. Tchau, gente. Tchau.